Bom dia, navegantes. Vou colocar nesse vídeo algumas dicas sobre o uso da rosa de manobra para, no momento de realização da prova para capitão amador, ficar bem claro essa questão aqui do uso das escalas. Então, quando a gente vai fazer lá a plotagem das posições relativas, né, do alvo, a gente pode escolher uma dessas escalas. Então seriam escalas que a gente está usando para a questão das distâncias. Num segundo momento, quando a gente vai traçar os vetores lá de velocidade, que a gente vai colocar lá o vetor de velocidade do nosso barco, então a gente pode utilizar essas escalas não exatamente com o mesmo padrão, né, com a mesma escala que a gente utilizou para distâncias. Então eu posso utilizar uma escala para distâncias, por exemplo, 2x1, e posso colocar no vetor de velocidade uma escala de 1x1. Então elas são independentes. Aqui o exemplo de um exercício de plotagens, né, de posições relativas do alvo, né? M1, M2, M3, M4, M5, em instantes diferentes. Então, a cada marcação, o alvo foi detectado numa distância X. Nesse caso, eu vou utilizar para plotar essas posições relativas somente um tipo de escala. Então, aqui nesse caso, a gente selecionou a escala 2x1. Significa que cada anel de distância desse daqui vai ser exatamente 2 milhas. Então, se na primeira marcação o alvo está a 18 milhas, então eu vou colocar aqui exatamente no 9º anel de distância. Então, se eu vier aqui na escala abrir o compasso em 18 milhas, então quando eu coloco aqui para essa marcação, corresponde à mesma distância, né? Tem que corresponder. Agora, uma dica muito importante: nesse exercício a gente vê que os pontos obtidos, eles não estão exatamente alinhados. Então, quando for fazer o traçado aqui da direção do movimento relativo, para você vir aqui com a régua paralela e ler o valor da direção do movimento relativo, tem que tomar bastante cuidado. Aqui você não vai pegar o primeiro ponto e unir exatamente ao último ponto, justamente pelo fato deles não estarem alinhados. Então você vai ter que traçar uma reta que vá passar mais ou menos no meio de todos os pontos, tangenciando esses pontos. Aí você vai conseguir ter a direção do movimento relativo mais precisa. Então, aqui com a régua paralela, você vem até o centro da rosa e vai ler aqui a graduação. Bom, então para a segunda parte dos vetores de velocidade, então se a velocidade do nosso barco é de 15 nós, por exemplo, aí eu posso utilizar até a mesma escala que foi utilizada, 2.1, 2x1, como eu posso também utilizar uma outra escala, por exemplo, a 3x1. Vou ter um vetor de menor comprimento. Mas a partir do momento que eu escolho determinada escala, então se para velocidade escolher a 3x1, então todo o vetor de velocidade vai ficar baseado nessa 3x1.
No caso de distância, a mesma coisa. Então, se escolher a 2:1, toda a plotagem das posições relativas vai ser baseada nessa escala de 2:1, 2.1. Então, aqui, 3.1 quer dizer que cada anel desse aqui, que quando os anéis agora vão estar se referindo ao vetor de velocidade, então cada anel aqui significaria um vetor de 3 nós, se eu escolher o 3:1. Então, uma velocidade de 3 nós estaria plotado até esse primeiro anel, 6 nós estaria aqui. Tem um outro vídeo que eu gravei sobre a utilização aqui da escala logarítmica desse ábaco. Então, isso também é muito importante. Espero que tenham gostado das dicas. Boa prova a todos!